A Disney é uma das viagens mais esperadas pelos brasileiros e é dela que eu vou falar hoje. Afinal, quando a gente tem alguma restrição alimentar, como eu, sendo vegana, pode ser meio difícil da gente encontrar um bom restaurante e coisas gostosas pra comer. Então fica aqui comigo até o final que eu vou te dar um panorama bem geralzão de o que comer na Disney sendo vegano. Oi people, eu sou a Nuni, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os parques da Disney e onde comer vegano lá na Disney. A minha última experiência na Disney foi em janeiro de 2020 e eu tinha recém me tornado vegana e eu tava bem ansiosa mesmo assim pra, pela primeira vez viajar sendo vegana e dois, na Disney, Estados Unidos, muitas besteiras pra gente comer lá e eu tava bem ansiosa a respeito de o que eu ia comer mesmo e como seria essa minha experiência, mas eu já adianto aqui que a experiência foi sensacional e eu vou passar parque por parque dos que eu estive lá pra gente entender melhor como é que funciona a alimentação vegana lá em Orlando. E pra começo de conversa, uma notícia maravilhosa é que a Disney atualmente tem uma regra ou uma política interna que em todos os restaurantes de todo o complexo Disney, ou seja, todos os parques e todos os hotéis, tem que ter por obrigação pelo menos uma opção de prato vegano. O que, assim, é incrível, né? Porque você tem certeza absoluta que dentro do complexo Disney você vai ter o que comer. E isso inclui também outros tipos de restrição alimentar, como comida sem glúten ou comida sem lactose, por exemplo. Já outros parques ali de Orlando, como os parques do grupo Universal ou os parques do grupo SeaWorld, não tem essa regra, mas é possível sim você encontrar uma opção vegana no parque. É um pouquinho mais difícil quanto na Disney, mas existe sim. Mas vamos lá, vamos passar pelos 4 parques principais da Disney, que é o Magic Kingdom, o Animal Kingdom, o Hollywood Studios e o Epcot. Além de todos os restaurantes terem opções veganas também, o mais legal da Disney é que sabe aqueles pretzels em carinha de Mickey, assim, no formato de Mickey? Todos eles em qualquer lugar do complexo Disney são veganos. Então, assim, é um ótimo snackzinho pra você comer durante o dia, à tarde, no café da tarde, até mesmo de manhã também, pra dar aquela enganada no estômago antes da hora do almoço. E além de tudo também, a pipoca, que inclusive você pode pedir refil, né? Você pega um pote e você pode sempre ficar pegando refil ao redor de todos os parques. Ela também é vegana, ela tem o sabor manteiga, né, mas ele é uma manteiga vegana, então você pode comer à vontade a pipoca, o que é ótimo pra quem é vegano, sempre bom ter uma pipoquinha ali pra também dar aquela enganada no estômago e comer alguma coisinha além das principais refeições. Ah, e se você for em algum restaurante também e você vê no cardápio que não tem nenhuma opção vegana, você pode solicitar pro caixa ou pra algum atendente lá pra te informar quais são as opções veganas, porque eles têm sim opções veganas em todos os parques e em todos os restaurantes. Não necessariamente vai estar listado ali, é porque de repente eles têm que mudar algum tipo de ingrediente, por exemplo, um macarrão sem queijo ralado ou algo do tipo, aí é só você solicitar então pro atendente que ele vai conseguir te ajudar, porque é obrigatório ter em todos os restaurantes do complexo, como eu já falei, alguma opção vegana pra você comer. E uma coisa muito bacana é que às vezes a gente começa a planejar a viagem pra Disney e a gente percebe que é tudo bem caro, principalmente as refeições dentro dos parques, e uma coisa legal é que as opções veganas, elas não estão acima do preço normal, inclusive são preços muito bons e a maioria dos preços dos pratos que eu comi lá variavam entre 8 a 16 dólares, o que sim, é relativamente caro, né, pra uma comida simples, digamos assim, mas é bem acessível e bem dentro de um orçamento mesmo comum, assim, de comida na Disney. Então é bem tranquilo de você optar pela vegana e sem se preocupar de que vai ser um valor muito exorbitante. Quanto aos restaurantes que eu almocei em cada parque, vai variar muito de como tá o seu roteiro mesmo no dia a dia e como você tá passeando pelo parque pra você escolher qual vai ser o seu restaurante do dia. No dia que eu tava no Magic Kingdom, então o principal parque do complexo da Disney, a gente foi almoçar no Pinóquio Village House e eu optei por um penne ao molho sugo que vinha também acompanhado de uma salada. A única coisa que eu precisei fazer foi pedir que não colocassem então um queijo ralado pra ele ser completamente vegano, mas pra quem é vegetariano não precisa fazer essa solicitação. Inclusive o prato tava muito gostoso, ele foi super em conta e valeu muito a pena. Ele me saciou bastante, então eu achei que valeu bastante a pena. É um prato simples, sem nada muito mirabolante, mas uma ótima pedida pra quem também não quer um almoço muito caro dentro da Disney. Uma coisa bacana também é que os restaurantes mais novos, das áreas mais novas dos parques da Disney, normalmente eles já têm a opção vegana listadas mesmo no cardápio. Por exemplo, no do Magic Kingdom, que é um restaurante um pouco mais antigo, ele não tinha a opção vegana e eu precisei solicitar então que tirassem o queijo ralado. Mas, por exemplo, no Animal Kingdom, que a gente foi almoçar na área do Avatar, que é a área ali de Pandora, que é a mais nova área ali do Animal Kingdom, ele já tinha no próprio cardápio uma opção vegana. O restaurante que a gente almoçou foi o Satuli Katin, não sei como fala, tá? Eu vou botar aqui escrito em algum lugar da tela o nome do restaurante pra você ver, porque eu realmente não sei como é que se fala. E a opção desse restaurante era simplesmente sensacional, era muito saboroso mesmo, um tempero super delicioso e um prato bem diferentoso. Era um prato de tofu frito crocante, com chili, salada de legumes e ainda tinha também umas bolinhas de tapioca por cima e, gente, era muito gostoso mesmo. Eu vou botar a foto aqui na tela também pra você dar uma olhada. E aí você tinha também a opção de solicitar um molho, que era a sua escolha, tinha algumas opções de molho vegano e outras não, mas o prato ele era bem apimentadinho. Pra quem não gosta muito de pimenta, de repente não seja a melhor escolha. Já no Epcot,
Epcot, como a gente tem várias opções de comidas de diferentes países ao redor do mundo, a gente foi no bom e velho mexicano na área, claro, do México ali do Epcot, e eu optei pelo delicioso e sempre saborosíssimo guacamole. Eu pedi então os nachos com guacamole e pedi também à parte um extra de um potinho de feijão que vinha pra você também completar ali a refeição. E pra finalizar essa refeição eu ainda pude pedir um churros com caramelo que era sensacional e também era vegano. Era muito, muito, muito gostoso. Mesmo essa refeição valeu muito a pena. Foi uma refeição simples e dentro desses preços mais em conta do Epcot, mas realmente foi uma ótima pedida e eu adorei. Já lá no Hollywood Studios a gente optou também por almoçar na nova parte lá do parque, que é a área de Star Wars, e os restaurantes tinham diversas opções deliciosas. O restaurante que a gente optou por lá foi o Docking Bay Seven Food and Cargo, enorme o nome, né? E ele tinha duas opções bem gostosas de pratos veganos. Um dos pratos era um macarrão à bolonhesa vegana de carne vegetal, e a outra opção foi o prato que eu pedi, que foram então almôndegas também com carne vegetal, com hummus, pão pita e também uma saladinha de acompanhamento, e tava muito saboroso. E ouso dizer que essa foi a melhor refeição vegana que eu comi na Disney, hein? Já na área do Disney Springs, eu fui em dois lugares diferentes. Um deles foi o famosíssimo Rainforest Café, que tinha uma opção de sanduíche vegano, né? Um hambúrguer vegano com acompanhamento de batata frita, que tava muito gostoso, um hambúrguer normal. E no segundo dia a gente foi no restaurante House of Blues, que era um restaurante um pouco mais descoladinho também, e tocava música alta, era bem gostoso o restaurante. Eu optei também pelo hambúrguer vegano e tava uma delícia, era daquela carne Impossible Foods e super aprovado, eu adorei. Já nos dois parques da Universal, tanto no Universal Studios quanto o Island of Adventure, eu tive um pouquinho mais de dificuldade pra encontrar um bom restaurante que tivesse uma opção legal pra mim. A maioria deles não tinha uma opção vegana, tinha sim opções vegetarianas, mas eu consegui conversar com os atendentes e então pedi que eles transformassem algum prato no formato vegano e deu super certo, valeu muito a pena. No Universal Studios a gente comeu na área de Harry Potter e a gente optou pelo restaurante Leaky Cauldron. Nesse restaurante não tinha nenhuma opção vegana, mas o chefe e o atendente, eles foram super, super, super simpáticos comigo e me ajudaram muito. E aí então eles me ajudaram, junto com os meus gostos e etc, a montar um prato vegano ali. E a gente chegou à conclusão então que eu poderia pedir alguns acompanhamentos pra formar um prato. Eu optei então por legumes cozidos, uma salada verde que tava bem gostosa com alguns outros vegetais e também uma porção deliciosa de batatas fritas, e foi ótimo. Não foi o melhor almoço, mas foi uma ótima opção para um lugar que não possuía comida vegana. Já no Island of Adventure, a gente foi no restaurante Mitos e eles também não tinham nenhuma opção vegana, porém eles tinham um risoto de fungo e eu perguntei se tinha como fazer então esse risoto de fungo numa forma vegana, eles falaram que sim, então foi super ótimo, foi delicioso, eu adoro risoto, então foi uma ótima opção para um restaurante que também ele era um pouquinho mais chiquezinho assim. Tava chovendo nesse dia, então a gente preferiu pegar um restaurante um pouquinho mais chique, um restaurante um pouquinho mais arrumado pra gente curtir um pouco então esse dia dentro, fechado, né, num lugar que ficasse protegido da chuva, e também curtir com as minhas amigas, porque também já era um dos últimos dias de parque e a gente já tava muito cansada, então valeu a pena a gente ter um almoço um pouco mais demorado, num lugar um pouquinho mais caro, e tava realmente muito gostoso o risoto de fungo que eu pedi. Por fim, o último parque que eu fui lá em Orlando foi o Busch Gardens, que na verdade fica em Tampa, e foi bem difícil de encontrar uma opção vegana lá no parque, mas na praça de alimentação eles tinham uma opção de um sanduíche de hummus com salada e também batata frita de acompanhamento, e tava muito gostoso, valeu bastante a pena ter pedido essa opção. Bom, e embora no complexo da Disney seja relativamente fácil de você achar uma comida vegana com boas opções saborosas e não tão caras, eu recomendo muito que você tenha sempre a sua mochila preparada, sabe? Um snackzinho, algumas castanhas, ou de repente um sanduíche que você pode fazer em casa pra levar no parque, que vai te ajudar bastante também, até porque se você quiser economizar também, é a melhor forma de você conseguir comer saudável, mais barato e sem ficar preocupado se você vai encontrar ou não uma opção vegana pra você. Mas como eu disse no início do vídeo, tanto o pretzel com aquele formato da cara do Mickey, quanto a pipoca de todos os lugares do complexo da Disney são veganos. Já nos outros parques é um pouquinho mais difícil, mas relaxa que é possível sim encontrar uma opção vegana, então você não vai passar fome e não precisa ficar desesperado não, viu? Você não precisa ficar enchendo a sua mochila de coisas pra comer, porque lá você vai encontrar sim alguma coisa e vai ficar bem tranquilo e vai curtir muito os parques e essa cidade deliciosa, cheia de animação e cheia de coisas boas pra fazer. Então se você for vegano ou não, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou dessas opções na Disney, e também me conta se você já teve algum problema, caso você seja vegano, em alguma viagem com dificuldade mesmo de achar comida. Mas eu vou ficando por aqui, não deixa de deixar o seu like e se inscrever no canal caso você não esteja inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijinho!